Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 24 de novembro de 2025, segunda-feira. Tem aqui uma palavra de Deus para você. Fica até o final. Deus vai falar contigo. Amém? O nosso texto é Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém. Você já sabe que do capítulo 4, versículo 25 ao capítulo 5, versículo 21, Paulo vai nos trazer várias orientações para uma vida equilibrada de um crente. Amém. Vamos aqui ao versículo 1 do capítulo 5, que começa dizendo assim: Sede, pois, imitadores de Deus. O apóstolo Paulo, depois de ter falado, desde o versículo 25, várias características que devem fazer parte da vida de um genuíno crente: não mentir, não roubar, não criar problema, tá certo? Então, depois de ter falado várias coisas, aí ele chega aqui no capítulo 5, ele inicia dizendo: sede imitadores de Deus. Amém? Então, essa expressão ela me chama a atenção porque o verbo está no tempo presente, o verbo ser. Então, é sede hoje, agora, enquanto você está aqui no seu cotidiano, no seu dia a dia. Amém? Então, Paulo, ele entende, porque Paulo era um fariseu que matava crente, tá certo? Mas Paulo se converte, Paulo passa a entender as coisas muito claramente. Então aqui ele vai nos convidar a sermos imitadores de Deus. E eu digo para você que é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Agora, como? Como é que eu imito Deus? Eu vou só lembrar você, é praticando tudo que eu já falei a você, desde o versículo 25 do capítulo 4 de Efésios até aqui, que ontem foi o versículo 32 de Efésios, tá certo? O final do capítulo 4. E vai continuar. Amém? Então, como é que eu vou imitar Deus? É praticando essas coisas no meu dia a dia, sendo honesto, sendo justo, não aceitando corrupção, mentira, tudo isso que é errado, você não concordar. Amém? Eu vou ler Mateus 5,44 para colaborar com essa compreensão da palavra de Deus aqui, que Paulo entendeu muito bem. Mateus 5,44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Coisa linda, né? Amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. É isso que um cristão faz. Não concorda com o erro, tá certo? Tá errado, tá errado. É ladrão, é ladrão. É corrupto, é corrupto. É adulto, é adulto. É mentiroso, é mentiroso. Mas assim, nós não concordamos com o erro, mas amamos as pessoas. Queremos o bem delas. Amém? Então, ser imitadores de Deus como filhos amados é na nossa prática do dia a dia, praticando o que é justo, o que é correto, o que é agradável a Deus. É o que é agradável a mim, não. Tem tanta coisa boa que eu queria fazer, mas não dá certo porque não agrada a Deus e é imoral. Aí o texto vai dizer assim: como filhos amados. Olha que coisa maravilhosa, né? João, o apóstolo João, ele nos ensina que nós somos transformados ou somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 1 de João, do Evangelho de João, do versículo 11, vai dizer que Jesus veio para os seus, ou seja, para o povo judeu. Mas vai dizer que os seus não o receberam. E no versículo 12 ele vai dizer: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, somos transformados em filhos de Deus pela fé em Cristo. Todo ser humano nasce criatura, tá certo? E é transformado em filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz assim, sede imitadores de Deus, aí diz, como filhos amados, essa expressão, ela me faz pensar o seguinte, tá certo? Que às vezes você pode ser filho, você creu, você tem a fé em Jesus Cristo, você tem convicção que Ele é seu Senhor e seu Salvador, entretanto, a sua prática de vida não corresponde a esse ato de fé, de filiação a Deus. Você continua praticando as velhas coisas. Olha, querido, deixa eu te fazer uma recomendação. Se é esse caso, porque Paulo diz filhos amados, seja imitador de Deus como filhos amados.
Se você está e você tem a compreensão de fé, mas a sua vida está toda atravessada, como o Messias aí que quer ser do STF, dizendo que é cristão, é um mentiroso. Ele não é cristão, é um falso cristão. Então, assim, como filhos amados, o filho amado, ele vai imitar a Deus de maneira que a sua não é viver para, eu tenho que agradar. Não, a sua prática de vida, o seu comportamento, seu linguajar, a sua fala, as suas atitudes, a sua honestidade, tudo que você faz agrada a Deus. Amém? Então, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Tem gente que pensa que agrada a Deus expulsando demônio. Isso é bônus que Deus dá, porque Deus é para mostrar o poder soberano de Deus. Mas eu quero dizer assim, que se você é um cristão, mas vive na prática do pecado, você precisa ajustar esse seu comportamento com Deus, porque por essa afirmação de Paulo, eu vou entender que você e eu, que possivelmente possamos estar na prática de algum pecado, mesmo como filho de Deus, não estamos sendo muito amados por Deus, não. Deus está olhando e dizendo assim, te ajeita, André. É, amém? Precisa entender isso. Eu penso isso quando diz com o filho amados. Eu vou pensar que tem filhos que, por causa da prática, não estão sendo tão amados de Deus, está sendo escárnio para Deus, está fazendo vergonha ao Evangelho, está servindo de mau testemunho. É filho servindo de mau testemunho, está fazendo vergonha ao Pai Celestial. Consegue compreender? Amém? Então, assim, essa expressão como filho amado, ela não faz pensar sobre isso. Que às vezes o filho pode estar praticando coisas que não agradam o pai, não está imitando a Deus, portanto, não está imitando ao pai, que é ter uma prática de vida ilibada, justa, honesta, correta, diante da sociedade e de Deus. Amém? Deixa eu ler aqui 1 João 3,9, que João afirma o seguinte: o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém? É nascido de Deus não vive na prática do pecado. O versículo vai continuar dizendo assim: pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se o Espírito de Deus está presente em mim, eu não posso viver na prática do pecado. E o versículo vai terminar: ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Entendeu a jogada maravilhosa de Jesus? Amém, querido? Então, o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 1 de Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele nos ensina que o crente precisa viver o seu cotidiano na prática daquilo que agrada a Deus. Amém? Mateus 5, 45 vai dizer que nós devemos, assim, amar os nossos inimigos. Eu já li aqui o versículo 44. O 45 diz: para que vos torneis filho de Deus. Olha, querido, evangelho não é falácia, não, viu? Falar é muito fácil. Falar, até a jumenta fala. Vá lá no capítulo 21 de Números 22, acho que você vai encontrar. A jumenta falou com o profeta. Falar é fácil. Agora, evangelho é prática de vida. Amém? Portanto, mediante essa afirmação graciosa da palavra de Deus, eu quero te dar uma orientação. Se você é um crente, tem convicção da sua fé, abandone o pecado. Não dá para dizer que é crente e viver mentindo, pecando, fazendo o que é errado, desagradando ao Pai. O Pai vai olhar e você vai dizer assim: você não está sendo muito amado dessa forma, não. Seja amado por Deus, entenda isso. E quando eu sou amado por Deus, eu entendo que Ele me amou sendo pecador. E agora eu abandono o pecado, não para que Ele me continue me amando mais, porque Deus não ama mais nem ama menos. Ele ama. Deus é. Mas a nossa prática de crente, de filho de Deus, por essa fé em Cristo, precisa agradar a Deus. Não para ser, mas porque é filho de Deus. Deus te abençoe, te dê uma boa segunda-feira. Deus abençoe o Brasil. Nós precisamos de uma bênção sobre a nação brasileira. Estou orando. Sei que tem muita gente orando, precisando ter paz aí na nossa nação, a nossa democracia restaurada, porque os que estão governando são mentirosos. Amém? Mas Deus é bom e vai estar, já está e vai nos abençoar
Assim eu creio. Se você é um filho de Deus por essa fé, o seu cotidiano, o seu dia a dia precisa ser enxergado Deus no seu comportamento. Amém? Deus seja contigo, abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus.